alto que você puder, vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor, abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí. Não tem problema se ela estiver no seu celular, desde que você não se distraia, desde que quando você estiver lendo, não notifique aí o seu Face, o seu Instagram, WhatsApp, porque senão você vai perder aquilo que Deus tem para você. Quantos creem que o diabo é astuto? Quantos creem que no momento que você estiver lendo a sua Bíblia no seu celular, se você não tomar cuidado ou desligar aí os seus dados, pode ficar notificando você e tirando a sua concentração? Quantos creem nisso? Então não tem problema nenhum, pode ler no seu celular. A Bíblia é poderosa em qualquer lugar, no papel como a minha, ou no seu celular, no seu computador, não tem problema. Na pedra, se você escrever, não tem problema, basta você dar atenção, precisa da sua atenção aqui. João 14,16. João 14,16. Evangelho de Jesus segundo João. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14, o versículo 16. Diz assim a palavra: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler mais uma vez? Aqui é o próprio Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar. Ore por essa pregação, ore por você, ore pela atmosfera que Deus quer gerar aqui nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu estou falando sobre o Teu Espírito, Pai. Deus, eu estou ministrando Espírito Santo, eu estou ministrando sobre o Senhor. Fale conosco, se mova nesse ambiente. Ó Pai, ilumina a minha mente, ilumine as minhas palavras. Ó Pai, que haja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, desvenda os nossos olhos. Deus, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana. Ó Deus, os Teus filhos não vieram aqui para ver a capacidade que um homem tem para interpretar um texto. Eles precisam de vida e vida no Espírito, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, nós continuando ainda falando sobre o Espírito Santo. Semana passada nós falamos, ao domingo, falamos sobre o Espírito Santo ensinar. Na terça-feira falamos sobre ouvir a voz do Espírito, a capacidade de ouvir a Deus, ser guiado pelo testemunho interior. E hoje o Senhor traz ao meu coração a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre a intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem buscado, é pessoas que o conheçam na sua intimidade. Deus quer que sejamos íntimos dEle. Mais do que seguidores, mais do que membros, mais do que só ser discípulos, Deus quer que sejamos íntimos
da pessoa do Espírito Santo, e nós vamos ver isso nesses versículos. Só a caráter aqui de contexto, nós já pregamos sobre isso aqui, mas eu preciso colocar algumas pessoas aqui no contexto, de repente quem não veio semana passada. Se você precisa ler depois com calma na sua casa, todo o capítulo 14, 15, 16 de João, para que você entre no contexto do que está acontecendo isso aqui. Eu não vou entrar em tudo por causa do tempo, mas o capítulo 14, Jesus está fazendo uma despedida. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse não teria dito, vou preparar lugar. Então ele está preparando os discípulos para uma despedida, dizendo, eu vou para o Pai. No contexto geral, há uma tristeza pela falta, pela ausência, ou seja, vamos perder o Emanuel, o Deus conosco, vamos perder aquele que nos ensina, que nos auxilia, que nos encoraja, que nos guia, que nos capacita, enfim, vamos perder o Cristo, ele está indo para o Pai. Há uma tristeza, há uma palavra inclusive lá, a palavra entristeceu-se, é a mesma palavra usada para luto. É uma dor de luto toma conta do coração daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Mas a palavra é, eu vou e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu vou repetir o outro, semana passada nós falamos, mas preciso repetir. A palavra outro do grego é allos. Nós temos duas palavras para outro ali no grego. No português, como no inglês, temos apenas uma palavra. Para o grego temos duas, hétero e allos. Hétero é usado quando é alguém de uma substância diferente, daí a palavra heterossexual. Mas a palavra allos se refere a outro, um igual, um outro do mesmo. Então Jesus diz, eu enviarei o Espírito, eu enviarei o Consolador, eu enviarei outro Consolador, eu enviarei o allos, eu enviarei alguém como eu. Então Jesus, em outras palavras, diz aos discípulos assim, eu vou ao Pai, quando eu chegar, quando eu for, eu preciso ir, porque se eu vou, enviarei para vocês o Espírito que será como eu, o Espírito que estará com vocês. E aí Jesus sobe o nível. Eu brinquei que parece heresia que eu vou dizer, mas, e nós falamos semana passada, até certo ponto ele ensinou, falou, discipulou, treinou. Mas algumas verdades só mediante o Espírito, e aqui ele sobe o nível de novo, porque ele fala, eu estava convosco, o Deus Emanuel, que é o Deus entre nós, mas quando eu for para o Pai e enviar o Espírito, eu voltarei para vocês na pessoa do Espírito, e eu não só mais estarei entre vocês, mas eu estarei em vocês. Olha como o nível cresce. Semana passada nós falamos sobre o nível que cresceu de entendimento, quantos lembram disso? Nós falamos sobre a capacidade de você receber o conteúdo do Espírito, e Jesus pregou até certo ponto, em algum momento ele falou assim, não, vocês precisam receber o Espírito para crescer em entendimento. Agora aqui é a mesma coisa, eu vou ao Pai, o Deus Emanuel, o Deus convosco, quando for ao Pai e voltar como o Espírito, que voltar pela intimidade do Espírito, ele não estará só com, mas ele estará com, e estará em. Ele estará com você, e em você, no vosso meio, e dentro de você. Quem está entendendo isso aqui? Um crescimento. Crescimento. E quando nós olhamos para isso, aqui nós temos algumas palavras, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Ou seja, eu estou indo para o Pai, mas o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele não vai mais embora. Só aí gera um glória a Deus, Ele não vai mais embora. Irmãos, o Espírito Santo não vai mais embora, nós temos essa garantia. Sabe quando é que o Espírito Santo vai embora? Quando a gente for junto. Quem vai junto? Só. É por isso que em Efésios capítulo 1 diz que Ele é o penhor. O penhor, o Espírito é o penhor. Sabe o que é o penhor? É a garantia que Jesus vai voltar, ou seja, enquanto Jesus não voltar na sua glória, o Espírito não será retirado da igreja. O Espírito Santo, o mesmo Espírito de Atos 2, o mesmo Espírito de João 14, o mesmo Espírito que tocou os apóstolos, está sobre a sua vida hoje, está sobre a Lagoinha Promissão hoje. Quem concorda com isso aqui, diga amém. E qual é a nossa garantia? Jesus ainda não voltou, Ele é o penhor. Enquanto Jesus não voltar, o Espírito estará, fala comigo assim, para sempre.
Olha que tremendo isso. Enquanto você estiver nessa terra, Ele nunca deixará você, nunca abandonará. Ele é o Consolador, que não mais estará apenas ao lado, mas estará ao lado, estará ao meio, mas estará também dentro, tocando de fora para dentro e de dentro para fora. Olha o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo, aqui a palavra mundo é cosmo, o mundo não pode, olha só, não é não quer, apenas é não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Precisamos parar para pensar nessas três palavras. O mundo não pode receber. A palavra receber do grego aqui é lâmpano, que quer dizer pegar para ser carregado, levar sobre si. Ou seja, o Espírito que Jesus está ministrando sobre os discípulos, que é uma garantia para os discípulos, que é uma promessa para os discípulos, que está disponível para os discípulos. Ele diz: o mundo não pode receber, ou seja, não pode se apropriar disso. Por que não? Aí ele continua: porque não o vê. A palavra vê aqui, do grego, é theoreo. Da onde vem a palavra teoria, né? A palavra de escola que a gente usa muito, teoria. A palavra theoreo fala de examinar, procurar, desfrutar da presença. Ou seja, vocês vão receber algo, eu vou dar algo a vocês do Espírito Santo, eu vou dar alguém a vocês do Espírito Santo, mas o mundo não pode receber, se apropriar, tomar para si. Por que não, Jesus? Porque o mundo não o vê, o mundo não percebe, o mundo não sabe disso. E sabe qual é a verdade bíblica? Você nunca irá se apropriar daquilo que você não sabe. Você nunca vai tomar posse daquilo que você não conhece. Você nunca vai viver uma realidade espiritual que você ainda não conhece ela. É por isso que nós precisamos crescer em entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. O mundo não pode receber, carregar, tomar para si, porque não examinou, procurou. E porque não faz isso, não desfruta. A palavra teorel, né, de onde vem a palavra teoria, é um crescimento. Até na escola, quando nós estamos estudando, nós temos pelo menos três coisas. Nós temos hipótese, teoria e lei. Qualquer um pode ter uma hipótese, sim ou não? Qualquer um pode pensar. E hoje nós estamos cheios de pensadores por aí, né? Só falta colocar a mão na barba, fazer uma posição meio que de fortinho, fazer uma estátua, como na Grécia. Está cheio de pensador, todo mundo pensa o tempo inteiro. Na internet nós temos cada dia mais pensadores e pensadores e pensadores. Agora, desenvolver hipótese. É uma hipótese, é um pensamento. Agora, um pensamento, uma hipótese, para chegar a uma teoria, nós precisamos de tempo de examinação, de estudo criterioso, exaustivo. Então transforma-se uma hipótese numa teoria, quando você gasta tempo estudando, examinando. É por isso que Einstein, por exemplo, não era hipótese, Einstein era teorias. Newton, lei, quando se pode provar em laboratório, por exemplo. Então, o que nós precisamos fazer como crente? Crescer da hipótese a pelo menos, teoria, ter base. Porque nós temos muito achismo sobre o Espírito Santo, muitas hipóteses. Você pergunta para alguém assim: quem é o Espírito Santo? A pessoa fala assim: o testemunho de Jeová. Ah, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Aí você pergunta para um cristão que: o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, né, pastor? Pronto. Não há um crescimento, não há um exame, não há pessoas com fome e sede de conhecer a Deus pelo Espírito. Não cresce em revelação, não cresce em entendimento, não cresce em relacionamento. Mas é preciso ver. Fala comigo assim: ver. Fala ver. E ver aqui não é olhar. Deus é Espírito, não é olhar. Não é ver no sentido de ver, de enxergar. É ver no sentido de saber, de perceber, de crescer, de examinar, de gastar tempo, porque eu quero conhecer, eu quero saber. Tem muita gente, irmãos, entenda bem, eu não estou criticando no sentido
tradicional, por favor, coloque a mão nas minhas palavras, mas tem muita gente carregando informações que receberam há 40 anos atrás. E quantos crê que mesmo na palavra de Deus o conhecimento ele aumenta? Quem crê nisso? Quem crê que a revelação é progressiva e gradativa? Então, pastor, eu não estou pedindo para você engolir coisas novas, eu estou pedindo para você pegar a palavra de Deus e examinar, crescer. Quem está entendendo isso aqui? Então, o mundo não pode receber, tomar, não vai experimentar, não vai carregar para si. Por que não, pastor? Porque não vê. Agora tem uma outra palavra: não vê, ou seja, não examina, não procura, não desfruta da presença, nem o conhece. A palavra conhecer aqui é gnosco, é do grego gnosco, que é conhecimento experimental. Eu já preguei sobre isso aqui num outro contexto, usando as cartas de Paulo. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. 3 palavras mágicas. A palavra conhecer é gnosco. Fala comigo, gnosco. O que é o gnosco? Conhecimento experimental. Não é o conhecimento que você adquire por meio de livros, ainda que os livros sejam uma bênção. Não é o conhecimento que você adquire por meio de alguém que te ensinou. É um conhecimento que você adquire por meio de relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Esse é o gnosco. A palavra gnosco aqui, irmãos, trata-se, é tão profunda, é uma expressão idiomática judaica para relação sexual. É uma expressão usada, é uma linguagem polida. Quando eles queriam falar, por exemplo, de relação sexual na Bíblia, usava a palavra gnosco. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 25, quando foram relacionar-se a José e Maria, disse assim: José não conheceu, a palavra conhecer é a mesma que Jesus usa aqui. José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. E nós vamos ver essa palavra no hebraico, a palavra iada, vamos ver essa palavra também, mas nós vamos ver ao longo da Bíblia essa palavra aparecendo. Por exemplo, João 8:32, e conhecereis, todo mundo conhece, conhecereis, e conhecereis a verdade ali também é gnosco. Tem muita gente que acha que esse versículo é conhecer intelectualmente. Não é só isso, porque se fosse conhecer intelectualmente, qualquer pessoa que conhecesse a Bíblia intelectualmente seria liberta dos seus pecados. Não é isso que está dizendo ali. E conhecereis, gnosco, tenha relacionamento profundo com a palavra, tenha relacionamento íntimo com Deus mediante a palavra, e essa palavra, a intimidade com a palavra, te libertará. É mais profundo do que apenas saber que Jesus, por exemplo, levantou um paralítico, Jesus curou, ressuscitou o viúvo de Naim, que Jesus andou sobre as águas, que ressuscitou morto de 4 dias como Lázaro, que morreu na cruz. É mais do que isso. É mais do que isso. Fala de relacionamento, fala comigo, relacionamento. Agora, Jesus sabia disso. Jesus está usando essa palavra propositalmente. O mundo não gnosco, o mundo não tem um relacionamento. O mundo não vai se relacionar de forma íntima com o Espírito Santo, mas vocês vão. Vocês irão se relacionar de forma íntima com o Espírito Santo. E vocês vão conhecê-lo. E vocês vão desfrutar. E vocês vão receber. E quanto mais receber, mais receberão. E quanto mais receber, mais desfruta, mais entendimento, mais vida, mais conhecimento, mais deleite, mais desfrute. E essa é a vida cristã. Tem uma frase do nosso querido pastor Márcio que ele diz: a fé cristã, ou a nossa fé, não é religião. A nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. Espírito Santo, intimidade. Se tem uma coisa que Deus quer resgatar, repito isso, é a nossa intimidade com o Espírito Santo. Deus quer que você seja íntimo do Espírito Santo. Conhecimento experimental. Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos
em conhecer. Olha que tremendo isso. Conheçamos, olha, uma ação contínua. Conheçamos e prossigamos. Traz a ideia que você vai conhecendo enquanto caminha, vai conhecendo enquanto se relaciona, vai conhecendo enquanto desfruta dele. Você vai aprendendo com a Bíblia sobre ele, vai aprendendo com os pastores sobre ele, vai aprendendo o seu GC sobre ele, ao mesmo tempo aprendendo dele sobre ele enquanto você se relaciona com ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra conhecer é iada. A palavra iada é a mesma palavra gnosco, mas no hebraico. O Velho Testamento é escrito em hebraico, Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, escreva-se em hebraico. O Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, escrito em grego. Então a palavra iada é a mesma palavra gnosco, que também fala de conhecer de forma íntima. Quando estão entendendo isso aqui, diga amém. É por isso que no Salmo 25, 14, a palavra diz: a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, a qual ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade de Deus é para quem? Para os que o temem, a qual ele dará a conhecer. Ele dará a conhecer. Ele fará conhecer. A palavra laiada, a palavra hebraica para intimidade também. Ele dará a conhecer. Ele se desvendará. Desvendar, tirar a venda para relacionamento mais profundo. Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança fala de compromisso. Aliança fala de responsabilidade dos relacionamentos. Aliança fala de acesso à intimidade. Sabe o que nós temos muito nessa geração? Pessoas que querem intimidade sem compromisso, sem aliança. Nós precisamos querer a intimidade. Mas toda intimidade com Deus, ela vem carregada de aliança. Não existe intimidade sem aliança. Fala comigo, não existe intimidade sem aliança. No mundo físico também é assim, sim ou não? Mas é assim. Ou pelo menos deveria ser. No relacionamento natural, homem e mulher, não pode haver intimidade profunda sem aliança. Não pode ter intimidade profunda sem compromisso. Não pode ter. Então com Deus, nós precisamos perceber o seguinte: Deus quer nos levar a uma intimidade profunda com Ele, pelo Espírito. Pelo Espírito. Agora, essa intimidade sempre vai trazer para nós uma aliança, uma responsabilidade. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diz amém. Deus quer nos levar, irmãos, a níveis profundos. E escute, quem usou essa palavra não foi eu, é Jesus. E o que ele queria dizer é que tem um nível profundo de intimidade, tão profundo, tão profundo, tão profundo e exclusivo para cada um de vocês, como é exclusivo a intimidade do marido para a esposa, da esposa para o marido. Talvez seja essa a ideia da intimidade. Porque existem intimidades que são compartilhadas. Por exemplo, a mãe conhece os seus filhos, sim ou não? Sim, os filhos conhecem a mãe. Mas se a mãe tem 10 filhos, 20 filhos, 50 filhos, 100 filhos, 1000 filhos, são intimidades partilhadas ou compartilhadas. Agora, quando se fala de um casal, é intimidade que é exclusiva. Exclusiva. E talvez fosse um grande ponto que Jesus queria tratar com eles. Vocês terão intimidade exclusiva, mas não no sentido de ser o único. Mas perceba que o Espírito Santo, ele age com cada pessoa de forma diferente. Quem já percebeu isso aqui? Cada um tem uma forma íntima de relacionar com Deus. Eu conheço, por exemplo, irmãos,
várias pessoas, eu tenho amigos de várias igrejas pentecostais, batistas, presbiterianos, metodistas, eu conheço, e como é lindo ver a diversidade de Deus. Como é lindo ver, por exemplo, pessoas que quando estão sentindo a presença de Deus, elas pulam e gritam e caem no chão, enrola e pula, e isso é de Deus. Outras elas ficam ali quietinhas, e quanto mais são de Deus, mais elas se aquietam, mais elas vão entrando assim, sabe? É a intimidade dela. Cada pessoa tem uma forma, um jeito, na diversidade que o Espírito traz para cada um de forma individual. Quem está entendendo? Irmãos, entenda, você precisa entender que o Espírito, Ele quer você na intimidade. Talvez seja por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar, Ele falou assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali você vai orar, vai desfrutar de Deus, vai conhecer a Deus, vai falar com Deus na sua intimidade. Você já percebeu que as nossas melhores orações, são feitas em secreto? Sim ou não? Você ora qualquer coisa perto das pessoas? Eu não. Porque quando eu estou orando perto das pessoas, eu estou orando para Deus, mas as pessoas estão ouvindo. Agora, quando você fecha o seu quarto, tranca a porta, não tem esposa, não tem filhos, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem ninguém. É você e Deus na intimidade. Aí você põe amor nas minhas palavras, aí você tira a sua roupa. Aí você pode ficar nu, você pode ficar pelado diante de Deus, você pode mostrar quem você é de verdade. Lembra do Naamã, um Naamã da Bíblia, 2 Reis 5, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Naamã era um homem que para a sociedade era íntegro, reto, era um homem que carregava armadura, certamente andava naqueles cavalão branco, bonito, herói de guerra, mas Naamã tinha uma lepra, debaixo da armadura ele era leproso. Quem convivia com Naamã na intimidade podia ver aquela lepra, as pessoas não. Agora, quando nós entramos para a intimidade, irmãos, você precisa ser íntimo de Deus, você precisa falar: Senhor, eu sou isso aqui, ó. Talvez na oração no meio das pessoas você escolha as suas palavras, e glória a Deus por isso, continue escolhendo as suas palavras. Pastor, quando eu oro perto das pessoas, pastor, eu gosto de falar bonito, né, pastor? Eu gosto de colocar umas palavras bonitas. Mas quando é você e Deus, não tem pecado falar bonito não, irmã, pode falar bonito sim. Agora, quando você está lá com Deus, que adianta falar bonito? Que adianta português, inglês? Que adianta essas coisas? E que adianta mentir, falar: Deus, essa noite, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Claro que conhece, e está errado isso aí. Deus sabe que não é isso que você está sentindo. Deus sabe que então você está se cobrindo, quando na verdade você deveria estar se despindo. Quem entende o que eu prego, diga amém. Na intimidade, tire a roupa diante de Deus. O relacionamento antes da queda, Adão vivia nu e não se envergonhava, porque Adão não tinha do que se envergonhar. Adão podia falar: Deus, eu sou isso aqui, ó. Quando ele pecou, ele tentou esconder a sua nudez com folhas de figueira. Jesus olhou para os fariseus e falou assim: vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, pintado por fora, mas por dentro está morto, está cheirando mal, por dentro está podre. Quando nós entendemos intimidade, irmãos, nós podemos rasgar o coração para Deus. Posso dar um conselho para você, pastoral? Posso fazer isso? A partir de hoje, quando você for orar, rasga o teu peito, abre o teu peito e coloca para fora, não só palavras, mas coloca para fora os teus sentimentos. John Bunyan, um dos homens mais extraordinários, aquele que escreveu o livro O Peregrino, ele disse algo: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração.
rasga o seu coração. Vai para a intimidade. Vai para o seu secreto. E ali você vai desfrutar de uma intimidade plena com seu Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus quer isso para nós. Continuação aqui. Vós o conheceis, ou seja, vós tem intimidade, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse é profundo demais, irmãos. Eu lembro do pastor Mais, foi meu professor, ele deu uma analogia, fez uma analogia na igreja, no carisma uma vez, foi muito profundo. A vida que Deus quer que tenhamos é como uma esponja. Você pega uma esponja e embebeda ela. Aquela esponja vai estar cheia por dentro, cercada e tomada por fora. Essa é a vida que Deus escolheu para você. Que você por dentro seja cheio, embebedado, tomado pelo Espírito. E ao mesmo tempo esse Espírito que te enche por dentro, te cerque por fora. Lembra das 3 palavras? Receber, ver, conhecer. Nós precisamos viver, olha que interessante, sabendo, recebendo, vivendo, entendendo, discernindo a presença de Deus. Quantos filhos que eram para estar desfrutando, não desfrutam da presença do Espírito diariamente? Quantas pessoas só conseguem sentir Deus se estiver na igreja, num culto, no quarto louvor, ela tem um êxtase espiritual e consegue falar 3 palavras em línguas e olhe lá. Agora, o chamado de Deus para você é que você viva uma vida cheia por dentro, cercada e tomada por fora. E é interessante sentir a presença de Deus. É interessante perceber que o Espírito está com você e nunca te deixou. Quando você levantou a sua mão para Jesus, Ele entrou em você, fez morada em você como promessa de Deus, está em você e com você. E nós precisamos perceber essa presença. Precisamos perceber que Ele está conosco, e só aí, irmãos, só nisso, muitos dos nossos problemas já são eliminados. Nós precisamos ter consciência da presença do Espírito. Fala comigo, consciência da presença do Espírito. Acabou o nosso problema. Acabou. Fala comigo assim, a intimidade do Espírito vai me fazer viver uma vida extraordinária. Escuta isso, irmãos, tudo flui do Espírito. Tudo que você vai viver a nível de Deus flui do Espírito Santo. Tudo. Santificação, eu poderia dar vários exemplos. Deixa eu falar sobre santidade. Porque a santidade é a separação. Lembra que eu falei de aliança? Intimidade, aliança, compromisso, exclusividade. Quantos aqui sabem que o nosso Jesus, escute, o nosso Espírito Santo é ciumento? É ciumento. Tiago 4,4 fala que o Espírito é, fala comigo assim, ciumento. O Espírito Santo é ciumento. Fala, o Espírito Santo tem ciúme de mim. Eu poderia cantar aquela música que tem ciúme de mim. Vou fazer isso, não adianta, o trono está me vendo aqui, eles vão me chamar. O Espírito tem ciúme de você. O Espírito tem ciúme. O que é isso? O Espírito Santo quer você só para Ele. O Espírito Santo não quer dividir você com ninguém. O Espírito Santo ele não quer ser o segundo na sua vida. Ou ele não quer ser o primeiro e você ter um outro alguém. Se você já leu Oséias, lá em Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta. E ele iria traí-lo, e ele ia perdoar e trair de novo, ele iria perdoar de novo e trair de novo, ele perdoar de novo. E a ideia era, Oséias, é assim que Israel me trata, Israel me trai todos os dias com seus amantes. Quem eram os amantes? Eram os falsos deuses. Quando nós tratamos Deus e trocamos Deus e colocamos Deus para servir outras coisas, Deus chama isso de prostituição ou adultério espiritual. Deus é ciumento, e Ele quer a gente só para Ele. Deus não quer dividir o seu coração, sua conduta com ninguém. E eu vou terminar aqui dizendo sobre santificação na intimidade. Paulo, quando foi explicar sobre pureza, ele poderia usar tanta base teológica,
mas ele usou a figura do Espírito. Abra sua Bíblia comigo, eu vou terminar com isso. Eu queria convidar os músicos aqui, os ministros de louvor, para me ajudar. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu poderia dizer, irmãos, tantas coisas sobre a intimidade do Espírito que ela produz, mas nós estamos falando de intimidade e aliança. Não existe aliança sem santidade. Não existe aliança sem pureza. Não existe aliança sem separação. Alguém quando casa, você fez uma separação, você se separou para a sua esposa, para o seu marido. Alguém quando casa, imagina um homem que vai casar. No altar, ele está dizendo assim: acabou as chances de todas as mulheres no mundo inteiro. Eu agora tenho uma aliança. E a mulher é a mesma coisa. A mulher está indo para o altar dizendo assim: acabou qualquer chance de qualquer homem ao redor do mundo, porque eu estou tendo uma aliança. Olha que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora, olha a base teológica. Acaso não sabeis, olha Paulo lembrando os irmãos, olha Paulo fazendo uma lembrança. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, você não sabe que o Espírito Santo mora em você? Você ainda não percebeu isso? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe qual é a nossa base de santidade? Sabe qual é a nossa base de santificação? É o Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Márcio: nós não pecamos por medo das consequências. Nós não deixamos de pecar porque nós temos medo da consequência. Quantos creem que consequências são terríveis do pecado? Quantos creem nisso? Quantos creem que o pecado leva à morte? Quantos creem que o pecado leva à destruição de famílias, de projetos, de sonhos? Quantos creem que o pecado pode ser bom no momento, mas é destruidor, acaba com a tua vida, destrói os teus projetos, destrói tua família, destrói teus relacionamentos, destrói tua vida com Deus? Quantos creem nisso? O pecado é destruidor. O pecado é um câncer. Agora, olha a frase do pastor Márcio: nós não pecamos, entendemos as consequências, são terríveis, mas apesar delas serem terríveis, nós não pecamos por medo delas. Nós não pecamos, porque quando pecamos, ferimos o coração de quem mais nos ama, o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça. Quando você vive na intimidade, você se guarda para o teu amado. Quando você vive intimidade, a sua santidade não é você viver alguma coisa que foi imposta para você. Não é você viver alguns dogmas, alguns princípios. É você viver o Abba. É você olhar para o pecado e falar assim: prefiro ele. É você olhar para a oportunidade de pecar e falar assim: eu prefiro o Abba, eu prefiro o Espírito. Você entende que se você pecar, você fala: poxa, eu vou atrapalhar o relacionamento com o meu Pai, com o meu Abba, com o meu amado, com o Espírito Santo, com o amado da minha alma. Então você fala: não, pecado. Lembra daquela música do Thales? Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Deus, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama, mas eu escolho Deus. Eu escolho. Olha, gente, olha a santidade pautada na amizade, na intimidade, nos relacionamentos. Eu escolho Deus. A intimidade faz tudo.
Se você for seguir princípios, vai seguir por um tempo. Se você for seguir ordem, vai seguir por um tempo. Mas se você seguir o Espírito, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele vai implodir o teu coração. Ele vai colocar uma bomba, um dínamos, que é a palavra dinamite. Ele vai colocar uma dinamite dentro do seu peito e vai dilacerar o seu coração de dentro para fora. Isso é santificação. Isso é vida transformada. Fala assim: eu quero viver isso. 3 pessoas, fala: eu quero viver isso. Fala: eu quero viver isso. Eu quero viver a intimidade. Fique em pé, por favor. Eu queria que você orasse. Os ministros vão ministrar algo aqui, é o coração de Deus. Eu queria que você orasse. Eu queria que você desejasse isso. Talvez você entrou aqui e você tenha falado assim: pastor, eu queria tanto largar algumas coisas e me santificar mais para Deus. Irmão, sabe o que eu tenho visto ultimamente? Deus colocando, parece estranho que eu vou dizer aqui, mas Deus está colocando uma indignação sobre muitas pessoas. Tem muita gente indignada, no bom sentido. Elas não querem mais viver qualquer cristianismo. Elas não querem viver mais qualquer tipo de fé. Elas não querem mais viver a mesmice de entrar e sair das igrejas e nada mudar em relação à vida cristã delas. Tem gente aqui nessa noite que entrou aqui e o Espírito Santo há tempo tem falado para você, colocado uma indignação. Você tem ficado com raiva de você mesmo. Tem gente que entrou aqui hoje, eu estou sendo profeta para dizer isso, e é o que Deus tem falado comigo esses dias, que está com raiva, você está com raiva de você mesmo. Mas não é qualquer raiva, é uma indignação do Espírito no seu coração. Para quê, pastor? Para te fazer mudar, para te fazer querer mais dele, para te fazer querer mais relacionamento com ele. Pastor, eu tentei mudar. Pastor, você tentou mudar, mas vai para a intimidade que ele te muda. Tem pessoas que já tentou firmar várias vezes na fé e nunca consegue firmar. A palavra para você: vai para a intimidade, vai para a intimidade, vai para a intimidade, porque vai ser de dentro para fora. Deseje isso. Intimidade. Tudo flui da intimidade. Rabachacha katorosha katarabas. Chakashitirichitara katarabakatarabasotorokotorabas. Sheke chaka shokoro kachana kishundoro chokatarabas. Rakachaya chora choka sitiki shokotora keta shetaraba. Rakachike asiki chora katra setikora chonara chokora baba. Rachandara kichondoro katara siti akasheki torokotaraba. Rasheki tarakontoro shotara ketaraba. Rakatara siki antoro suki sheketeria. Rakatoro siki akasheki taraba. Rokatara satyo kotada siki toro. Rakataraba kataraba shorabaraba. Raketyo shuto kataya chikia. Raketaraba che sutoro. Rashedaraba. Rabataraba shitria baraba se. Rakataraba soraba taraba soriaba raba. Rashekachona choke chanara chora sherekara barabas. Rabachoraka sherekara bachera cha. Alguém está entendendo o que eu estou orando aqui? Rabacho katarabache katara. Alguém está, Deus está me falando que alguém está entendendo que eu estou orando em línguas aqui. Rachekacho rabarabachá, está entendendo? Rabacho rashe barabara. Rokandarabachi asora barabas. Disse, 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 que Ele está no meio de nós.
Ele disse que Ele está às portas. Não endurecei o vosso coração. Eu estou no meio de vós. Muitos têm deixado de crer na minha palavra. Obedecei a minha palavra. Buscai a minha face. Quem busca, encontra. Rabanturio shudoro mandara kaya chenere bandara barabas. Rabakara bandaro sudoro mandara shedere balabas. Tarabasiti andara sotoro mandara bakara. Eu sou o refrigério para minha igreja. Tarabasiti recantara bashotoro bakantara balasiti ambarabas. Quem está em mim, eu estou nele. Tarabakara montu ye shundo yandara bashandara mandakandara balabarabas. Rabatoro sutoro bandara ketchenda rabakantro sutiebara ndoro shanda rabatiki antaroba sitri raketchendere kandaraba siti andaraba kantara shandarabala siti andarabalabas shandaraba sandara sitire ketarabas raketchinara kotro sutoro bara sedri barabas shedarabalaba shudro barabara barabalabalabas Roka darabara shandarabara sitiri kitarabarabas rabarabarabarabas darabas darabas Feche seus olhos. Pastor, o que aconteceu agora aí, pastor? 1 Coríntios 14. Línguas que são interpretadas viram profecias. Pastor, por que o senhor falava várias coisas e ela falava poucas coisas? Porque não é tradução, é interpretação. Os ministros vão ministrar. E a palavra final aqui. Deus falou algo para ela, para mim, mas o final era: quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Vai para a intimidade. Vai para a intimidade. Já
Apaga as luzes, por favor. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus,
teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Nesse lugar transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos
É mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão por obra do Espírito Santo. Nós vamos terminar o culto, mas antes disso, eu quero ser até mais rápido do que eu costumo ser. Para acender as luzes, por favor, nós vamos terminar esse culto. Até porque o que Deus está falando para você não é que você vai desfrutar dessas coisas só na igreja. Você vai desfrutar disso fora da igreja também. Vamos terminar esse culto, mas antes, vou ter que ser bem mais rápido do que eu já fui até hoje. Mas eu queria estender um convite. Eu queria perguntar quem quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, ou quem quer reconciliar com Jesus. Pastor, eu entrei aqui, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, eu entrei aqui, Deus me tocou, eu quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero orar por você. E para isso, você que quer receber a Jesus como seu Salvador, ou você que quer reconciliar com Jesus, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Temos aqui uma vida. Cadê a segunda vida para Jesus? Temos ali mais uma vida para Cristo. Cadê a terceira vida para Jesus? Cadê você? Quero orar por você. Pastor, meu coração está queimando, pastor, mas eu tenho vergonha. Pode levantar a sua mão. A sua vergonha vai cair por terra em nome de Jesus. Cadê você? Deixa eu orar com você. Tem mais alguém? Temos ali a terceira pessoa para Jesus. Cadê a quarta? Quero orar por você. Cadê você? Vocês que levantaram a mão, vem aqui por gentileza, vem aqui à minha direita, por favor, deixa eu orar com vocês aqui, rapidamente, por favor, sem constrangimento algum. Nós estamos da mesma família, chamada Família da Fé. Pode ficar aqui, por favor, pode ficar de frente para mim, vocês três, por favor. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Tem mais alguém? Pastor, eu não levantei a minha mão, pastor, mas meu coração está queimando. Eu sei, eu sinto que o meu lugar é aí na frente no altar. Pode vir, estou te esperando. Eu quero orar por você. Está vindo aqui já, mais até. O coração está queimando por Jesus. Eu quero ser profeta e dizer na sua vida que seu coração está queimando há muito tempo e você está resistindo ao Espírito. O chamado está queimando há muito tempo, mas você tem resistido ao Espírito. Chorabarabás. Vamos orar? Aliás, antes de orar, eu não fiz ele repetir. Ora assim comigo, Senhor Jesus. Eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, que eles vivam a intimidade. Eles não vieram para o altar com lágrimas para viver religião, eles vieram para viver intimidade. Eles vieram para viver a vida no Espírito, não vida religiosa. Por isso, Deus, leva os teus filhos a experimentarem a intimidade com o Senhor. Coloque temor suficiente no coração deles para que eles vivam o melhor do Senhor, Pai. Deus, que o céu seja manifestado a eles, que o reino do Senhor invada o coração desses teus filhos, que eles experimentem vida e vida em abundância, que eles experimentem a verdade e a libertação pela intimidade, no nome de Jesus, Pai. Cerca os teus filhos, tudo aquilo que está no caminho deles que não coopera para o crescimento espiritual, que o Senhor possa lançar por terra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, senta as mãos para cá, continue orando por essas vidas.
para cá vocês, por favor. A palavra de Deus diz que quando o filho voltou para casa, Lucas 15, o pai fez uma grande festa. E a mesma palavra diz que assim Deus está fazendo uma festa quando um pecador se arrepende. Por isso eu posso afirmar com a Bíblia que Deus está agora, nesse momento, fazendo festa por causa de vocês. Vocês são tão importantes, tão amados, tão queridos por Deus, que Ele foi capaz de mandar Jesus para a cruz por causa de vocês. E não só isso, de fazer uma festa quando vocês assumirem esse Jesus, no caso agora. Os céus estão em festa. E porque o céu está em festa, nós aqui em Lagoinha também queremos receber vocês com festa. Para isso, eu vou contar de 1 até 3. E no 3 vocês vão virar para conhecer a nova família. Não é uma família perfeita, nós temos defeitos. Não é uma família perfeita, não existe família perfeita. Mas ainda assim vai ser a família de vocês. Quando precisar de qualquer coisa, vocês vão pegar o meu telefone, o telefone da pastora, o telefone dos demais irmãos, vocês vão ligar para nós. Nós somos sua família agora. Amém? Vou contar até 3, pode ser? 1, 2, 3, vire por favor. Bem-vindos à família de Deus. Meu coração te pertence. Aleluia! Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Aleluia! Nós temos alguns consolidadores. Eu queria pedir para vocês, por favor, nós temos alguns consolidadores que vão pegar o número de vocês, o telefone de vocês, orar com vocês. Levanta a mão, os consolidadores. Graças a Deus, nós queremos apenas alguns minutos. Quando vocês terminarem, nós estaremos aqui ainda, rapidamente, porque nós precisamos ter o contato de vocês, nós queremos cuidar de vocês. Aqui em Lagoinha, irmãos, é ganhar, cuidar, discipular e enviar. Amém? Ganhar, consolidar, discipular ou treinar e enviar. Amém? Vamos terminar? Vamos embora? O que Deus quer para a sua vida é que você desfrute desse nível de presença até nos seus relacionamentos, até na sua casa, em nome. Quantos creem nisso? Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe e agradecer aos irmãos de coração pelas mensagens, pelos presentes, o carinho de vocês. Muito obrigado pelo meu aniversário, vocês, tantas mensagens, tanta palavra assim para o meu coração. Eu fiquei muito feliz de sentir mais uma vez o carinho da igreja. Eu estou falando que eu tenho as melhores ovelhas e eu falo isso sem demagogia. Vocês são uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Deus abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Leva-me pra dançar contigo. Leva-me pra dançar contigo. Leva-me pra dançar contigo, Senhor.